Meu nome é Viviane e tenho o prazer de estar a apresentar o estudo de efeitos de uma intervenção baseada em mindfulness com reclusos portugueses do sexo masculino. A verdade é que nas últimas décadas o conceito de mindfulness tem estado bastante presente na nossa sociedade ocidental e, porém que existam diversas definições, consideramos que uma das mais completas é a do Kabat-Zinn, o qual nos diz que o mindfulness é a consciência ou estado mental que surge quando prestamos atenção com propósito às experiências que nos acontecem no momento a momento, sem julgarmos o que nos surge na mente. As intervenções baseadas em mindfulness atualmente já se encontram inseridas nas terapias cognitivo-comportamentais de terceira geração. O principal objetivo destas terapias é treinar a consciência da atenção, com destaque nas competências de regulação emocional e comportamental. Também têm sido inseridas em contexto terapêutico, onde apresentam resultados bastante positivos no aumento do bem-estar, da saúde física e também mental e uma menor incidência nas perturbações mentais. O contexto de reclusão caracteriza-se por estarem prevalentes diversos sintomas negativos nos reclusos e, de forma a tentar responder a esta problemática, têm sido adaptadas diversas intervenções baseadas em mindfulness que apresentam resultados bastante positivos, nomeadamente na redução da hostilidade e da agressividade, na diminuição dos sentimentos negativos, no aumento dos níveis de mindfulness, que consequentemente levam a aumentos dos níveis de autocompaixão e também de autoconsciência. O principal objetivo de investigação do presente estudo foi avaliar a eficácia de um programa baseado em mindfulness, sendo este adaptado ao contexto de reclusão. A amostra incluída no presente estudo foram reclusos portugueses do sexo masculino inseridos no estabelecimento prisional de Faro. Por um lado, pretendíamos que houvesse o aumento da autoestima, dos afetos positivos e também das capacidades e estados de mindfulness. Por outro lado, pretendíamos que houvesse uma diminuição dos sintomas depressivos, de stress, de ansiedade e também dos afetos negativos. Relativamente aos participantes, a média de idades é de 38 anos, a maioria solteiros, de nacionalidade portuguesa, e as escolaridades mais prevalentes são o 6º e o 9º ano. Inicialmente estavam previstos participarem 83 reclusos, que foram divididos de forma não aleatória, mediante as indicações fornecidas pela direção do estabelecimento prisional. Uma vez que o nosso estudo teve 2 momentos de avaliação, contabilizámos apenas os reclusos que responderam a ambos os momentos. O design experimental foi incluído os questionários de caracterização sociodemográfica, a escala de ansiedade, depressão e stress, a escala de autoestima de Rosenberg, o questionário das 5 facetas de mindfulness, o inventário mindfulness de Friedberg e ainda um questionário de satisfação com o programa. Foram realizados 2 momentos de avaliação. No momento pré-programa, o grupo experimental respondeu ao protocolo de avaliação anteriormente identificado e foi alvo de intervenção do programa. Após o término do programa, voltaram a responder ao protocolo inicial com a adição do questionário de avaliação qualitativa. O grupo de controlo, antes da aplicação do programa, respondeu ao protocolo inicial, permanecendo em lista de espera sem desenvolver qualquer tipo de atividade. Após o término do programa, voltaram a responder ao mesmo protocolo inicial. O nosso programa foi denominado de treino da atenção, sendo este dinamizado por uma terapeuta certificada em mindfulness. Foi uma adaptação do modelo originalmente desenvolvido por Kabat-Zinn. As nossas sessões foram semanais, com duração de aproximadamente 1 hora e meia cada. Uma vez que o estudo teve 3 edições, realizado durante 3 anos, a média das sessões foi de 16 a 20 em cada edição. O nosso programa foi essencialmente prático e vivencial, no qual desenvolvemos diversos exercícios de meditação, com o qual pretendíamos explorar as diversas formas de trazer a nossa consciência para o momento presente. Também tentámos desenvolver diversas capacidades de observação, de consciência corporal, também dos pensamentos e identificação das próprias emoções. No final de cada sessão, reservámos um espaço para o diálogo e partilha entre o grupo dos diversas experiências sentidas, desenvolvendo também competências descritivas e introduzindo também a parte da psicoeducação. Relativamente aos resultados da presente investigação, na análise descritiva entre os grupos, no momento antes da aplicação do programa, encontramos diferenças significativas nas variáveis de ansiedade e capacidade de mindfulness, sendo estas mais elevadas no grupo de controle. Encontramos também diferenças nos níveis de autoestima e afetos negativos no grupo experimental.
Notamos também que as características sociodemográficas, no que se refere à escolaridade, estas foram superiores no grupo experimental. Não confirmamos a nossa hipótese inicial, com a qual não prevíamos que houvessem diferenças antes da aplicação do programa, mas acreditamos que estes níveis elevados de stress e ansiedade são características próprias do contexto de reclusão, adicionando o fator pontual de preenchimento dos questionários com o qual os reclusos não estariam familiarizados. Quando realizámos uma análise descritiva entre os grupos no momento após a aplicação do programa, notámos diferenças significativas no que se refere à variável da autoestima, sendo esta superior no grupo experimental. Confirmamos assim uma das nossas hipóteses iniciais e também corroboramos estudos anteriormente relacionados que referem aumento nos níveis da autoestima. Por outro lado, não encontramos diferenças significativas nas restantes variáveis, não confirmando a nossa hipótese inicial e também não estando ao encontro de estudos que referem que as práticas de meditação levam a melhorias nos níveis de mindfulness. Relativamente à análise intragrupal, no que se refere à comparação entre ambos os momentos no grupo de controle, tal como seria esperado, não encontramos diferenças significativas em nenhuma das variáveis. Por outro lado, na análise intragrupal referente ao grupo experimental, não encontramos diferenças significativas nos momentos pré e pós-programa, nas variáveis da ansiedade, depressão, do stress, dos afetos negativos e também dos positivos e autoestima. Assim não confirmamos a nossa hipótese inicial e também não conseguimos corroborar estudos que nos referiam à redução de sintomas negativos após aplicações de mindfulness. No que se refere às variáveis denominadas de mindfulness, da capacidade de mindfulness, encontramos diferenças significativas nas subescalas de observar, descrever, não reagir, o que nos levou a crer que o programa foi eficaz neste sentido e também que teve efeitos significativos no desenvolvimento das capacidades atencionais dos reclusos. Confirmamos a nossa hipótese inicial, corroboramos também estudos que vão ao encontro dos nossos resultados. No que se refere à análise correlacional, quando comparados, encontramos uma correlação negativa entre as variáveis da ansiedade, depressão, stress com as capacidades de mindfulness e, por outro lado, uma correlação positiva entre os afetos positivos, a autoestima e as capacidades e estado de mindfulness. Assim, acreditamos que os afetos positivos e a autoestima poderão ser beneficiadas pelo aumento das capacidades de mindfulness. Relativamente aos dados qualitativos do nosso estudo, os reclusos avaliaram de forma bastante positiva a utilidade do programa e também referiram que seria útil no seu dia-a-dia em contexto de reclusão e também poderia ser num futuro em liberdade. Uma das técnicas mais sublinhadas foi essencialmente a prática da respiração, o qual referiram que teria uma facilidade de utilização em contexto de reclusão em diversas situações, nomeadamente confrontados com situações estressantes ou também desconfortáveis, referiam que utilizavam bastante a técnica da respiração, que os ajudou a ter mais calma com eles próprios e também com os outros e a relaxar o corpo e a mente. Concluímos assim que as intervenções baseadas em mindfulness aumentam as capacidades e o estado de mindfulness dos reclusos, que por si nutrem um potencial efeito no aumento dos níveis de autoestima e também uma redução, embora que pouco significativa no nosso estudo, dos níveis de stress, de ansiedade e depressão. Acreditamos que estas técnicas são meio eficazes de atribuição de competências aos reclusos, nomeadamente no que se refere à aquisição de comportamentos mais proativos, a um auxílio na adaptação ao contexto de reclusão, uma maior aquisição de recursos internos e também de estratégias adaptativas de coping para lidar em meio de reclusão. Porém, o nosso estudo apresentou algumas limitações, nomeadamente a reduzida dimensão da amostra, outras características de natureza metodológica, no que se refere ao protocolo de avaliação, que acreditamos que é bastante extenso, uma linguagem um pouco mais difícil de entendimento, atendendo à baixa escolaridade da nossa amostra. Deixamos assim sugestões para estudos futuros, para que haja possibilidade de aumentar a amostra, de realizar uma divisão não aleatória entre o grupo experimental e o grupo de controle. Seria interessante introduzir o conceito da autocompaixão como uma variável, também tentar perceber de que forma que estas intervenções são eficazes em dotar os reclusos de estratégias de coping e também se é eficaz na redução dos níveis de reincidência, e seria também muito
importante realizar uma avaliação no momento de follow-up. Muito obrigada pela vossa atenção.